Um futuro para o socialismo marxista aceita a importância normativa, ética do pensamento de Marx, o seu conceito de exploração e a denúncia da injustiça capitalista, mas afasta-se das suas teorias econômicas, que para aquele tempo eram interessantes e até justificavam-se, e hoje já não mais, porque os meios de produção que eles dizem que tinham sido alijados, tomados dos operários, dos trabalhadores, do proletariado, agora não está nas mãos mais da burguesia ou dos detentores dos meios de produção. Eles não são mais os detentores dos meios de produção. Agora eles são os detentores do meio virtual de produção, porque as coisas se produzem virtualmente. O meio de produção material está nas mãos do operário hoje. Através dos aplicativos, o Vale do Silício está controlando o mundo. Vamos pegar o Uber como exemplo. O dono do Uber tem um aplicativo. E aí? Quem tem o meio de produção, o carro, é o funcionário que faz as corridas. O Airbnb. O dono do Airbnb não tem os imóveis, que seria o meio de produção de riqueza, que eles alugam. Ele tem um aplicativo. Então o meio de produção se transferiu para o operário agora. Eles conseguiram alijar até isso, né, velho? Eles conseguiram fazer com que você, mesmo tendo meio de produção, você não consiga ter o controle sobre o processo produtivo. E é aí que está a questão, para mim, do capitalismo. Esse distanciamento é justificado pelas novas características e experiências do capitalismo avançado. Todo o texto de Homer está bem informado sobre as mudanças mais importantes do capitalismo durante o século XX, tanto na Europa como nos gigantes asiáticos, pela incompatibilidade do marxismo clássico com a ciência social atual. Esta reinterpretação do marxismo clássico potencia a discussão e eventual atualização de teorias marxistas clássicas. Também por afirmar o caráter provisório e algo incerto das suas propostas. Constitui igualmente um convite à atualização e reflexão contínua e não dogmática sobre a experiência. Mas o Marx fazia isso constantemente também. Inclusive foi nessas revisões que ele fez constantemente do seu próprio trabalho que ele começou a admitir que o capitalismo poderia aumentar de forma exponencial as condições de vida dos operários e dos trabalhadores. No começo era um jogo de soma zero, né? O lucro, a vantagem do capitalismo significava a miséria do operário. Com o tempo ele foi admitindo o seguinte, que o lucro, a vantagem do capitalismo iria melhorar as condições de vida do operariado, mas essas condições seriam sempre muito desiguais. Enquanto aquele que produz aumenta a conta-gotas, aquele que não produz aumenta exponencialmente. O Marx depois vai fazer nas suas críticas, né? Dando relevância a uma perspectiva econômica, ainda que não exclusivamente econômica, estamos perante um ensaio que, embora tenha a data de publicação original mais antiga, complementa os dois anteriores, cuja preocupação está centrada na fundamentação filosófica, da determinação dos princípios e das implicações para as pessoas de cada um dos sistemas defendidos. Neste caso, os objetivos são mais práticos, mais funcionais, sugerindo formas concretas de fazer a distribuição dos rendimentos dos lucros numa sociedade capitalista, em comparação constante com o capitalismo, e mostrando que o funcionamento dos mercados é beneficente ou beneficamente possível, sem os direitos essencialmente irrestritos de propriedade privada das empresas e o direito corolário de acumulação de capital, como já disse, né? Nessa crise de pandemia, a lei de patentes e de propriedade privada e propriedade intelectual impede com que se reproduza de forma ou em escala exponencial aquilo que poderia salvar vidas. Por quê? Porque tem gente que detém patentes, seja de vacinas ou de remédios, tem gente que tem patente, seja patente não, tem a propriedade intelectual ou propriedade material de algumas coisas que poderiam ajudar a salvar vidas, como espaços para colocar a galera de quarentena, o grupo de risco, ou dos equipamentos que poderiam salvar, como o respirador artificial, né? Porque a crise do Covid-19 provoca justamente problemas no pulmão e causa insuficiência respiratória que pode levar à morte por asfixia, né, por falta de ar, ou por parada cardiorrespiratória, né? Neste caso, os objetivos são mais práticos, mais funcionais, sugerindo formas concretas de fazer a distribuição dos rendimentos dos lucros numa sociedade socialista em comparação constante com o capitalismo, mostrando que o funcionamento dos mercados é beneficamente possível. A leitura progride da explicitação dos objetivos socialistas daquilo que os socialistas querem, para a pesquisa dos meios que os concretizem. O segundo capítulo avalia um deles, a abolição da propriedade privada dos meios de produção. É um conceito central na teoria de
Marx, né, que prevê a sua abolição por ser a fonte da exploração e da injustiça capitalistas. E a opinião de Homer está, uma vez mais, longe de repetir os estereótipos. Os socialistas fizeram da propriedade pública um fetiche, né, deu vida a ela. Ele falava do fetiche da reificação, né? O fetiche é dar vida às coisas e a reificação é transformar seres humanos em coisas, né? Ora, ela não é necessária para concretizar os ideais políticos e econômicos socialistas antes definidos, podendo até ser prejudicial em algumas situações. A sua proposta é que se busquem, sem dogmatismos, as formas mais favoráveis àqueles objetivos, de modo a que as empresas persigam a maximização dos lucros, como na economia capitalista, e simultaneamente se impeça que os lucros sejam distribuídos tão desigualmente como são no capitalismo. Um futuro para o socialismo é também um valioso contributo para a reflexão sobre a teoria política econômica marxista, decorrente do desaparecimento do chamado socialismo real, os países onde aquela teoria se terá concretizado ou tentado concretizar. O próprio autor justifica a urgência dessa tarefa com a razão seguinte: o mundo não possui nenhum modelo alternativo de socialismo viável. Não tem, nunca teve e provavelmente não terá. Na verdade, muitas pessoas concluíram que tal modelo não existe. Existe só na cabeça do socialista, né? Decorridos alguns anos sobre a publicação da versão original, que foi em 1994, essas considerações do interesse da obra, portanto, não perderam a atualidade. O desafio maior do marxismo continua a ser a construção de um projeto socialista assente, por um lado, na revelação das ineficiências e injustiças do capitalismo, e por outro, na análise distanciada das suas funcionalidades que eventualmente possam ser aproveitadas a curto prazo para a correção daquelas falhas numa sociedade socialista viável. O capítulo 4 traça uma breve história da ideia de socialismo no mercado e das etapas da sua evolução. O modelo de Homer seria um representante tipo dos modelos da quinta etapa. O sexto capítulo discute algumas das propostas dessa etapa, apontando pontos fortes e fracos e oferecendo elementos para a distinção entre uma política econômica de mercado de cariz socialista e de caráter socialista e a de caráter capitalista, né? São propostas que, aproveitando o melhor dos dois mundos, a eficiência dos mercados e o ideal de igualdade socialista, dispensam a propriedade pública. Prevêem as empresas a funcionar de forma independente do controle do Estado, admitindo o investimento estatal direto nos casos em que o resultado desse investimento possam ser socialmente superiores. Então, onde o mercado foi ineficaz, aí entra o Estado. Deixa tudo nas mãos do mercado. E aí, fiscaliza o mercado. Está funcionando? Beleza. Então continua. Não está? Espera aí. Então deixa eu administrar ou vamos fazer uma parceria aqui para esse ter melhorar. Né? Aí eu concordo. Demais. Mais concretamente, Homer advoga que a propriedade da empresa seja distribuída pelos cidadãos de maneira relativamente igual, através de um número fixo de cupons, né, ou vouchers. As ideias capitalistas aí, né, da escola austríaca, do Hayek, né, do Nozick, distribuídos pelo governo, limitando, no entanto, do Friedman, do Mises, no entanto, os direitos de propriedade. Digamos um mercado de ações e cupons com a supervisão através de bancos que mantém as virtudes de um mercado de valores. A mesma disciplina na gestão das empresas que um mercado de ações capitalista. Dá aos bancos informações sobre as empresas, superando assim uma das falhas mais apontadas ao socialismo. Distribui às pessoas uma parte dos lucros totais da economia, mas, ao prever que neste mercado de ações e cupons o dinheiro não pode ser usado e a carteira de cupons de um cidadão retorna ao tesouro estatal após a sua morte e é distribuída aos adultos jovens, impede-se a concentração da propriedade privada das empresas numa pequena classe, num pequeno grupo. Isso aqui é fundamental, porque tem gente que não chegou onde está, na riqueza que tem, através do mérito. Tem famílias que estão desde o século XIX no topo, na mata, na revista da Forbes. Nem tinha a revista da Forbes ainda, mas já estavam lá, né? A priori na revista da Forbes. As páginas tantas podemos perguntar-nos o que é que o socialismo de mercado muda, se é que muda algo de significativo. Que diferenças significativas existem em relação ao capitalismo? Os critérios não são os mesmos instrumentos de eficiência? Que os meios de produção não sejam propriedade privada e haja uma mais justa distribuição dos rendimentos será suficiente para se poder afirmar o caráter socialista da proposta, ou talvez melhor, o caráter marxista desse socialismo?
Não se tratará antes de um capitalismo de Estado ou um capitalismo popular? Terá algum significado que o título original, Um Futuro para o Socialismo, não inclua o adjetivo marxista que o editor português optou por acrescentar? A reflexão sobre estas perguntas não pode deixar de ter na devida conta as respostas de Homer às críticas da esquerda ao socialismo de mercado, e que o horizonte de Homer é de curto prazo, que se trata de uma fase de transição do capitalismo. Daí que ele diferencia diferentes hipóteses de transição, de acordo com o estado dos vários estados. No capítulo 13, analisam-se consequências da implementação do socialismo de mercado no domínio político, particularmente na promoção da democracia. O sétimo responde à objeção de que não vai mudar muita coisa. Com uma mudança de relevo, a melhoria significativa do bem-estar social pela redução do nível dos males públicos, aqueles que provocam mal-estar a toda a gente, como a poluição, as guerras, em especial aqueles que geram lucros da pequena classe de pessoas ricas, o sistema de cupons e a consequente impossibilidade de criação de classes de pessoas ricas marca a diferença em relação a outros sistemas econômicos, como seja a social-democracia, onde a acumulação de capital e as grandes empresas privadas são perfeitamente possíveis. Dos sistemas de cupons decorre a equalização dos rendimentos com pouco significado e a atenuação dos males públicos. Isto aconteceria porque a pressão do lucro distribuído pela população em geral é menor do que a sentida pela minoria que controla as empresas no sistema capitalista. De resto, no modelo quantificado apresentado no capítulo 8, os males públicos são representados por Z e são dominantes. Vendo estes problemas por outro ângulo, as alterações significativas que transformam a economia capitalista na socialista são conseguidas e reguladas, segundo Homer, não Homer Simpson, através da legislação apropriada, incluindo a Constituição, estando em causa alterações no formato econômico e político atual, com o fim da propriedade privada dos meios de produção. Como se opera essa transição? Como se ultrapassam os obstáculos, incluindo os humanos, por exemplo, o poder também político dos capitalistas? Segundo o marxismo tradicional, a passagem para uma sociedade socialista seria obra da Revolução Proletária, o que terá acontecido na Revolução Bolchevique e Maoísta. Mas como se faz nas propostas destes modelos? Homer tem consciência do problema e não o esconde. Nenhuma das propostas é específica em relação ao processo de transição entre o status quo e o mundo que propõe, ainda que essa falha se compreenda até certo ponto pelo fato de terem um caráter acadêmico. Admitamos que o objetivo do longo prazo, ver no capítulo 3 a distinção entre as propostas socialistas de longo prazo e de curto prazo é a igualdade. Esse é também o de Cohen, e de um modo geral, é de modo geral o que pretendem todos os defensores do socialismo. Até entre os pensadores que não estão propriamente nesse círculo, há os que consideram como objetivo último da justiça a luta contra a desigualdade. A desigualdade elevada à posição de relevo na filosofia, na economia e na política, em especial após as décadas de 80. Não é assim, porém, que pensa o professor de Princeton, Harry G. Frankfurt, especialista em filosofia moral e de filosofia do espírito, autor ou da consciência, autor de Sobre a Desigualdade. O último dos 4 livros da lista que mencionei no início, e o autor também de outro livrinho Sensação, com o título português da Treta, publicado em 2015 com o título original Sobre a Desigualdade, está dividido em 2 partes. A primeira trata da igualdade econômica como ideal moral. Na segunda, mais curta, o autor avança para lá da igualdade econômica, discutindo o alegado valor moral da igualdade. A conclusão geral é esta: a convicção generalizada do valor moral importante e autônomo da igualdade está errada. Além disso, constitui um obstáculo à identificação daquilo que é o valor moral e social fundamental. O igualitarismo é uma doutrina que defende ser desejável que todos tenham a mesma quantidade de rendimentos e riqueza, resumidamente dinheiro. Frankfurt propõe que abandonemos o igualitarismo enquanto bem moral em si mesmo, substituindo pela doutrina da suficiência. O ideal é lembrar o do antigo estoicismo. Ataca o igualitarismo com 2 tipos de argumentos. A igualdade não tem justificação econômica, nem tem valor moral intrínseco. Nem é eficaz, nem é justa. O que é moralmente condenável não é que uns tenham mais que os outros, mas que alguns não tenham o suficiente. Sim, eu concordo também com o Frankfurt aqui. O que é importante não é que todos tenham o mesmo, mas que todos tenham os recursos suficientes para viver uma vida digna. Se isto acontecer, a desigualdade será reduzida, mas como efeito colateral. Atingida essa suficiência, que é mais do que viver a justa, ou de acordo com a justiça, mais do que viver no fio da navalha, a desigualdade econômica não é inerentemente moralmente inaceitável.
Ainda que, acrescenta o autor, isso não significa oposição ou até indiferença relativamente à igualdade. Frequentemente a busca de objetivos igualitaristas tem um valor instrumental, é um meio, para se instituir ditaduras, ao promover outros ideais políticos e sociais convincentes. E há até circunstâncias ou razões que tornam a desigualdade econômica inaceitável, por exemplo, quando é causa de outras desigualdades moralmente inaceitáveis. É uma tese polêmica, digamos, iconoclasta, bem ao jeito do filósofo estadunidense, que tende para soar a insulto quando afirmada num mundo onde a situação, ou pelo menos entre os esquerdistas, onde a situação de risco de pobreza ou de carências materiais severa-se crescente não, aí diminui. Aí tem que ver o Steven Pinker, que confronta crenças consolidadas tanto em setores políticos sociais da chamada esquerda, como em outros situados mais à direita, quanto em investigações econômicas, históricas e filosóficas comuns, onde certamente incluiremos Cohen e Homer. Mas aí temos um outro problema, No Chile, por exemplo, que adotou medidas liberalizantes desde o final da década de 70, década de 80, com o Pinochet, lá houve lá um crescimento econômico e um aumento da riqueza exponencial comparado com os outros países da América Latina. Mas esse aumento da riqueza melhorou a vida e as condições de vida de toda a população chilena. O salário mínimo de lá é o maior da América Latina. Então, eles têm condições de vida muito boas. Mas isso não foi suficiente para eles entenderem que lá é um país melhor do que os outros países da América Latina. Inclusive, está tendo uma revolução e a galera está puta nas ruas lá, E a esquerda está se aproveitando disso para tentar mostrar que o capitalismo é uma merda. Essa novidade de abordagem a ser contraponta a um pressuposto vulgarmente aceito de modo acrítico é a primeira razão do seu impacto. A segunda relaciona-se com o mundo, com o modo, na verdade, como essa tese é apresentada e defendida. O livro de filosofia moral ou política é pequeno, embora muito conciso. Lê-se e tem-se a sensação de que todas as palavras foram criteriosamente escolhidas, de que não há nenhuma a mais, nem a menos. Pode-se não concordar com a tese do Harry G. Frankfurt. Pode-se levantar objeções, considerar insuficientes algumas especificações, como o conceito algo nebuloso de suficiência, de conteúdo relativo e dependente de vários contextos. Todavia, o mínimo que se pode dizer da argumentação sobre a desigualdade é que me impressiona. É impressionantemente clara, rigorosa, densa, acutilante. Sobretudo enquanto critica o igualitarismo. Com efeito, a defesa da doutrina da suficiência é significativamente feita pela via da negação da doutrina da igualdade econômica. Argumentos correntes a favor destas são filosoficamente secados e contrariados por razões teóricas, leva à confusão de conceitos, desigualdade e pobreza. É diferente, A desigualdade é o que acontece hoje no Chile, pobreza é o que acontece na África, no Brasil, em alguns lugares da Ásia. Valor intrínseco e valor derivado. O valor intrínseco é o valor da coisa mesma, e derivado é aquele valor artificial. O que é substancial, o que é formal, o que é essência, e o que é a forma da coisa. Será que tem... desvia a atenção dos intelectuais dos problemas filosóficos fundamentais e dificulta o seu trabalho conceitual e, por razões práticas, impede que nós e as políticas públicas se concentrem no que é verdadeiramente importante, contribui para a desorientação moral e a superficialidade do nosso tempo. Segue-se a argumentação sobre a desigualdade e a indiferença é muito difícil, se não impossível. A frieza racional do rigor argumentativo de Frankfurt chega a provocar arrepios, de que é um bom exemplo a análise refutativa do argumento igualitarista baseado no princípio da utilidade marginal decrescente, o marginalismo da escola austríaca. Somos despertados desses arrepios por observação do autor contra a contaminação da argumentação por influências afetivas. É comum os apelos à igualdade terem um poder retórico e emocional considerável sobre indivíduos moralmente conscienciosos. Em outras ocasiões, a rejeição fundamentada de argumentos igualitaristas ou da ambiguidade de conceitos é precedida de uma nota desse gênero. Este tipo de explicação atrai muita gente, aliás. É amplamente aceito como uma verdade confirmada pelo mais elementar senso comum. Acontece até de esses argumentos poderem ser de gente ilustre, como Thomas Nagel, filósofo da mente, ou Isaiah Berlin. A rigorosa abordagem filosófica de Frankfurt contrasta com outras de referência que aplicam uma capacidade teórica e técnica de relevo à exploração de materiais empíricos, em alguns casos provenientes de instituições econômicas e financeiras de renome, como o Banco Mundial. Nestes trabalhos denuncia-se a desigualdade crescente do século XXI de níveis comparáveis a de séculos anteriores.
Alicerçam-se propostas concretas de uma maior e mais eficaz regulamentação do mercado, de controle do liberalismo selvagem. Sirva de exemplo o economista francês Thomas Piketty, que denuncia o aumento da desigualdade no século XX e XXI, né? Recordado no prefácio sobre a desigualdade o seu livro prodigioso, Êxito de Vendas, O Capital no século XXI, né? O ensaio de Homer a se me referido. Frankfurt segue em outro sentido, por ele explicitado em relação à segunda parte da obra. A minha discussão é motivada apenas por interesses exclusivamente conceituais ou analíticos. Não é inspirada nem moldada por qualquer ideologia social ou política. Poderá esta opção criar a algum leitor reserva de princípio a concordância com a análise feitas sobre a desigualdade. Julgo que, de qualquer modo, e mesmo havendo reservas, essas não são um entrave à leitura. Concorde-se ou não com Frankfurt, pelas razões antes aduzidas, é com prazer que se leem estas pouco mais de 70 pequenas páginas. Se por outra razão não for, mas certamente será, pelo desafio filosófico, pela abertura de horizontes proporcionados pela obra, que contém material polêmico, mas com inquestionável interesse para um debate que hoje está bem vivo e para o tema que é assunto destas notas. O mesmo se poderá dizer com verdade das restantes três publicações da filosofia aberta. Girando em torno de um núcleo comum, são análises de pontos de vista diferentes, seja pelas áreas disciplinares em que se insere, seja pelas teorias que sustentam, mas que se complementam mesmo não coincidindo, ou ainda mais por não coincidirem nas conclusões. Vale ainda pela honestidade intelectual, pela ausência de dogmatismo, pelo distanciamento afetivo com que investigam um assunto que muitas vezes é visto com a lupa da paixão clubística, pela consistência e objetividade da fundamentação, baseada em dados históricos e estatísticos ou no rigor lógico pelo jogo de contra-argumentação. Para o leitor de língua portuguesa interessado nessas áreas de estudo, acresce outra razão a favor dessas leituras: a carência de bibliografia que não seja ortodoxa. Não estou a sugerir a rejeição por princípio da ortodoxia, mas tão só a supor a necessidade de uma releitura crítica do marxismo tradicional, da eventual reformulação dos seus princípios ou, no mínimo, do seu questionamento à luz da evolução e das experiências históricas, de avaliações que tenham em conta simultaneamente o revés do desaparecimento do socialismo real e a afirmação ou negação da crença na possibilidade de um sistema econômico e político baseado numa norma de igualdade. Existe bibliografia sobre o assunto essencialmente anglo-saxônica, porém ignorada ou desconhecida do leitor de língua portuguesa. No seu conjunto, as 4 obras contribuem para preencher essa lacuna na bibliografia em português e para aqueles desígnios, né? Antônio R. Gomes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, beleza. Até a próxima.